dia, né? Estamos aqui para estudar a origem e natureza do espírito, página 81, ok? Pergunta 79. Nós vamos iniciar com nossa prece, né? Para que possamos nos conectar com nossos irmãos que estão aqui, né? Então vamos lá. Põe o Espírito presente aqui. Mais uma vez estamos aqui para continuar o estudo, para continuar o aprendizado sobre a espiritualidade. Para que nós possamos, com esses estudos, nos conhecer a nós mesmos, conhecer o nosso eu. E sendo assim, Senhor, damos por iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então, meu irmão, como eu estava explicando, né, sobre a origem e a natureza do espírito, né, que é uma coisa muito complexa, não é tão simples, né, mas nós estamos tentando passar da melhor maneira possível. Então, na pergunta 79, ele pergunta assim: pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Pode-se dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? Aí os espíritos respondem assim: evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidas, né? Então, quando ele fala assim, princípio inteligente, a gente precisa separar princípio inteligente do princípio material. O princípio material são feitas as rochas, as plantas, os animais, né? O perispírito, que ele é material também, mas é mais imperceptível à nossa visão, né? E o princípio inteligente é o que está aqui dentro desse corpo, é o espírito. Como ele é formado, isso aí nós não temos como passar para vocês, porque nos foge a linguagem, nos foge a percepção da formação do espírito. Isso é um mistério, né, que só espíritos muito mais elevados, né, conhecem, ok? Aí na pergunta 80 ele pergunta assim: a criação dos espíritos é permanente ou só se deu nas origens dos tempos? Né? Então ele está perguntando se ela é permanente ou só se deu na origem, ou seja, Deus criou o espírito e parou de criar, né? Aí ele responde: é permanente. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Ou seja, espírito está sendo sempre criado, né? Às vezes tem novos mundos aí que está sendo criado espírito, né? O universo está aí, que são bilhões de universos, não é só esse universo. Deus está sempre criando, mas o verdadeiro Deus, não Javé. Eu volto a frisar, Javé não é o verdadeiro Deus. Javé é uma criatura. Javé foi criado pelo verdadeiro Deus. E Javé criou uma raça humana para receber a espiritualidade. Ok? Na 81, pergunta assim: os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um dos outros? Né? Então ele está perguntando se eles se formam espontaneamente ou procedem, ou seja, quer saber se sai de um espírito, sai outro espírito, ou são criados espontaneamente, né? Aí ele bota assim, os espíritos: Deus os cria, como todas as outras criaturas, pela sua vontade, mas repito, ainda uma vez, a origem dele é mistério, ou seja, a origem dos espíritos é mistério, gente. Nós não temos linguagem, nós não temos como explicar a formação dos espíritos, né?
Tem estudo aí, fala que nós somos fractais, né? O que são fractais? É um espírito que solta centelhinha, aí forma outro espírito. Aí aquele espírito solta outra centelhinha, forma outro espírito. Mas isso é outro estudo e a gente não vai entrar aqui nessa parte, né? Porque Deus está criando todo dia, toda hora, todo minuto. Na 82, ele pergunta assim: será certo dizer que os espíritos são imateriais? Eles estão perguntando se seria certo dizer que os espíritos são imateriais. Ele responde assim: como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo, incorpóreo seria mais exato, pois deve compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros. É tão etérea que escapa inteiramente aos alcances dos vossos sentidos. Então, quando ele fala intercorpóreo, né? Incorpóreo, ele quer dizer o quê? Não tem corpo material como o nosso, mas é uma matéria. Só que é uma matéria diferente, né? Então, é o tipo de matéria, porque o espírito mesmo, ele é luz, aquele, né? Mas quando a gente vê um espírito, a gente está vendo o quê? O perispírito dele. O perispírito, que é o único jeito dele se manifestar para nós, né? É a doação de ectoplasma de algum médium e eles se mostram para nós. Agora, é um mistério que a gente não tem que tentar entender o que é espírito, se é um espírito, se é luz, se é raio, se é energia. A gente tem que saber que nós estamos aqui para a nossa evolução, para nós evoluir, para nós crescermos. E ele continua dizendo assim: dizemos que os espíritos são imateriais porque, pela sua essência, difere de tudo que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cego careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença suga, capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende a ideia que só lhe poderia ser dada pelos sentidos que lhe faltam. Nós outros somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por esforço de imaginação. Ou seja, nós imaginamos muitas coisas, muitos têm definições, mas na verdade é um mistério, gente. Nós não estamos em condições de alcançar ainda, tá? Um dia sim haverá essa oportunidade, mas por enquanto não, ok? Na 83, ele pergunta assim: os espíritos têm fim? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam, mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo e se em dado tempo mais ou menos longo o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa onde saiu. Como sucede com os corpos materiais, é difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo e possa não ter fim? Olha só a pergunta, hein? Aí os espíritos respondem: há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para que se as repilais. O filho não compreende tudo que a seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo que o sábio apreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo que podemos por agora dizer. Gente, a gente tem que pensar o seguinte: qual a razão de Deus criar um espírito e depois dar o fim? Né? Ou seja, você veio, passou por todo esse processo de evolução e depois acabou? Não tem nexo, né? Não tem nexo. Ele faz uma obra, né, para que nós evoluímos e nós cheguemos em algum lugar. Na medida da palavra, o fim
pode ser quando a gente alcançar o nosso objetivo, né? Mas não é o fim do ser, da individualidade, né? O que acontece conosco são fases que nós passamos. Por cada passagem que nós passamos aqui tem fim aquela etapa, né? Para começar uma nova etapa. Então, nós não teremos fim, provavelmente. Se nós vamos voltar para o Criador como uma massa, né? Porque tem estudo que fala que nós somos fractais de Deus, ou seja, centelha do próprio Deus, e depois retornamos a Deus, também é um mistério, gente. Mas nós não nos conhecemos e queremos conhecer os espíritos, né? O fim. Gente, nós temos que nos conhecer primeiro, entender qual é a nossa missão aqui no planeta Terra, o que nós estamos fazendo, qual é o nosso objetivo de evolução. Isso que nós temos que entender. Agora, se o espírito tem fim, tem começo, isso é um mistério, isso é coisa de Deus. Vamos dar até uma de igreja católica. Isso é dogma, né? Claro que isso não é dogma. O que eu posso dizer para vocês é que o espírito, para mim, não tem fim. Porque ninguém vai criar sua obra para depois jogar fora. Você passou por todos aqueles apertos, aquela evolução, aprendeu tudo. Hoje você está um espírito de luz, hoje você é um anjo celestial que está lá na última escala. Agora eu vou acabar com você. Para quê? Para você voltar lá do zero de novo. Não tem lógica isso, né? Não tem lógica. Então vamos agradecer a Deus, fazer nossa oração de encerramento, ok? Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espíritos amigos. Obrigado ao verdadeiro Deus, Criador de tudo. Obrigado por esse estudo, onde nós procuramos entender cada vez mais quem somos, o que fazemos aqui, qual a nossa missão, que nós possamos compreender que ao invés de estarmos procurando saber o que acontece com o espírito, procurar saber nós como espírito como melhorar, como evoluir, como progredir. Sendo assim, muito obrigado por tudo. Damos por encerrado o nosso estudo. Que assim seja e assim é.